Outro tipo de alienação é alienação no consumo. Alienação no consumo, popularmente conhecido como consumismo, é um fenômeno típico do mundo contemporâneo que se intensifica nos últimos 70 anos e, e às vezes é um pouquinho difícil de entender, até porque as pessoas levam alguns preconceitos, essa marca é marca de consumista, se o produto é mais caro, vamos entender primeira coisa, para deixar algumas confusões, alguns preconceitos de lado, que consumir é necessário à humanidade. Todos nós consumimos. Todo ser humano consumiu ao longo de sua vida. Consumir é simplesmente extrair alguma coisa da natureza para o seu benefício. Se eu pego uma maçã em uma árvore, eu como, eu estou consumindo. E é necessário consumir. Sem consumir eu não como, eu não moro, eu não vivo, não trabalho. Então, o grande problema é um consumo exagerado, que é típico do mundo capitalista, que produz o consumo e o consumidor. Então, naquele processo da Revolução Industrial que vai produzir o trabalho alienado, você tem uma produção muito grande, que vai gerar um lucro muito maior para algumas pessoas. Agora, não basta produzir o objeto de consumo, você tem que produzir o consumidor também. Então, técnicas vão surgindo a cada momento, século XIX, século XX, para cada vez ampliar esse consumo. Então, quando você tem, inclusive, algumas revoluções, algumas mudanças na sociedade, quando você tem a Inglaterra pressionando o fim da escravidão, pressionando o Brasil, não queria abolir a escravidão de forma alguma, até porque era o país que mais trouxe escravos da África. A pressão inglesa para acabar com a escravidão é porque eles viam no fim da escravidão o escravo se tornando um assalariado. Sendo assalariado, ele poderia consumir, poderia comprar daqueles produtos ingleses. No século XX você tem uma grande mudança moral na sociedade, com uma revolução feminista, que vai colocar a mulher, muitas vezes, em postos, em lugares que eram ditos só para os homens, colocados só para os homens. Essa revolução feminista, em boa parte, também impulsionada pelo consumo. Se as mulheres começarem a sair, todas as mulheres começarem a sair para trabalhar, nós temos muitos consumidores. Temos uma mulher com salário e ela vai consumir. Então, percebam, o consumidor também é produzido, né? Não só o consumo. Interessante pedir para vocês assistirem História das Coisas, que eu acho que trabalha muito bem essa questão do consumo, interligando a várias coisas que a gente não percebe as conexões. É muito, muito lúcido. Alguns dados, é claro, já são de 10 anos atrás, um pouco mais, mas não muda muita coisa, né? Não muda, só piora alguns dados que já eram ruins. Um dado muito interessante que começa o vídeo é colocando das 100 maiores economias do mundo. E quando fala das maiores economias do mundo, quando assisti a primeira vez isso, eu fiquei surpreso, porque se fala das maiores economias do mundo, automaticamente eu penso em países. São 49 países e 51 corporações, ou seja, tem empresas que valem mais do que países, tem grandes corporações que o valor dela de mercado é maior do que a grande maioria dos países, do PIB de grandes países. Então, o que marca o mundo contemporâneo é o poder maior na mão das corporações. As corporações têm o maior poder de influência no mundo inteiro. Então, a partir do momento que essas corporações têm muito poder, muitas vezes os políticos, os países vão ver os interesses deles em primeiro lugar. E quem dá tanto poder para essas corporações? Somos nós, né? Através do consumo, muitas vezes um consumo exagerado, consumo alienado. E interessante perceber que tudo isso foi criado, não surgiu do nada, não foi espontâneo.
Principalmente no pós-guerra, você tem técnicas ali para levantar as economias do planeta. Você tem economistas, pessoas que vão trazer a ideia de que temos que fazer com que o consumo seja mais do que consumo, seja a coisa mais importante da vida das pessoas. Como se fosse uma religião. E os que deu certo, os caras criaram a religião que mais deu certo no mundo, a religião do consumo, onde o grande templo é o shopping center, onde as pessoas usam seus cartões de crédito para suavizar suas ansiedades. Então, as técnicas que vão surgindo, obsolescência perceptiva, obsolescência planejada vai pensar os produtos, fazer pesquisas para ver até onde vai a confiança do consumidor para fazer um produto que dure pouco tempo. Qualquer aparelho da sua casa, existe tecnologia hoje para fazê-lo que durasse mais do que você. Mas ele não vai durar mais que você, vai durar pouco tempo. Por quê? Porque daí você volta para consumir. Então, para que fazer um televisor durar 50 anos? Para você comprar um em 50 anos, é melhor fazer um televisor que dure 5 anos. Em 50 anos você comprou 10 televisores. Mas a obsolescência perceptiva ela vai ser mais forte ainda. A obsolescência perceptiva vai fazer com que você compre um televisor antes de dar os 5 anos. Por quê, né? Imagina você estar lá com o seu celular, que já foi programado para durar 5 anos. Aí você está na roda com os colegas, olha para ele, olha para o celular dos seus colegas e fala, meu Deus do céu, que é isso? Isso aqui não faz churrasco, isso aqui não teletransporta, para que serve essa porcaria aqui? E aí, infeliz com essa situação, convencido de que você é menos do que os seus colegas da roda, tendo dinheiro, você vai, compra, se sente satisfeito por algum momento. Então tudo isso vai fazendo com que as pessoas consumam cada vez mais e percebam que é propaganda, né? A propaganda tem um papel essencial e aí é claro que o investimento para que as pessoas tenham televisão, agora tenham computador, tenham internet para que a propaganda possa atingir. E a propaganda o que ela vai fazer? Ela vai fazer você se sentir infeliz e vai te dar solução logo em seguida. Vai falar, meu, como você é infeliz com esse celular. Mas vou te dar a solução, porque eu sou seu amigo. Compre. Compre e você vai se sentir melhor. Então, é claro que sendo bombardeado com propagandas, e qual era na internet propagandas voltadas para o consumidor, né? Você pega Facebook, tem acesso aos seus dados, seus gostos, vende tudo isso para a empresa e você tem ali anúncios direcionados para você. Tudo isso vai tornando cada vez mais sedutor consumo exagerado. Esse é um fenômeno que o Marx chamava de fetichismo. Fetichismo, ele vem do vocabulário erótico, onde os objetos fazem função de pessoas, sem entrar em muitos detalhes, mas fetichismo, eu considero mais importante os objetos na minha vida do que as pessoas. E inclusive vou dizer para as pessoas, se eu me importo com elas, que eu dou objetos para elas, dou coisas para elas. Então perceba, no Dia das Mães, você pode ter tratado sua mãe mal o ano inteiro, mas não pode deixar de dar um presente, comprar, gastar no Dia das Mães. Aquilo se torna essencial ali para esse mundo contemporâneo, para essa convivência contemporânea. Então o fetichismo, enquanto a reificação, as pessoas se tornam objeto, na alienação do trabalho, no fetichismo, os objetos se tornam tão importantes quanto as pessoas. É claro que isso tem consequências, né? Tem consequências para o meio ambiente, a história das coisas então deixa muito claro o impacto no ambiente. Se hoje o país mais consumista do mundo, os Estados Unidos, a maior economia sustentada pelo maior consumismo, e é claro que não é só o consumo deles, mas o consumo do americano em média é muito mais alto do que o resto do planeta. Se o mundo inteiro consumisse como o americano, já não teria mais planeta, não teria recursos mais para a gente sobreviver nesse planeta. Então, uma grande falácia que talvez um dia você ouça, que diz assim, olha, para o país se desenvolver, as pessoas precisam consumir mais. A economia crescer, as pessoas precisam consumir mais. Então, muito cuidado com esse tipo de fala, porque, primeiro, quando se fala da economia crescer,
Claro, no mundo capitalista precisamos de uma economia que cresce, mas uma pergunta que sempre deve ser feita é: quem está se beneficiando dessa economia? O Brasil é uma das maiores economias do mundo, tem uma das maiores desigualdades do planeta. Poucos realmente desfrutam dessa grande economia. Agora, quando se fala as pessoas precisam consumir mais, quanto mais consumir, melhor vai ser a economia, se esquecem que os recursos naturais não são infinitos. Não tem como consumir mais e mais e mais e mais e mais para melhorar a economia, porque os recursos naturais não são infinitos. Então, quanto mais se consome, mais o planeta consome, menos recursos. Por isso que se fala de sustentabilidade, que é a ideia de que preciso tirar da natureza o quanto que ela consegue se renovar. Se eu tirar mais rápido da natureza do que ela consegue se renovar, uma hora acabam os recursos naturais. Agora, o problema não é só para o meio ambiente, é para as pessoas também. Como ficam as pessoas nisso tudo? Alguns filmes que eu gostaria de recomendar, que vale muito a pena para ver como ficam as pessoas nesse mundo. Primeiro, A Criança, a Alma do Negócio, é muito interessante, que é um documentário que fala sobre o consumo infantil. Então, quanto que no mundo capitalista o consumidor já é produzido desde a infância. Desde pequeno você consome, desde pequeno você convence a criança, você vai criando uma formatação psíquica de que consumir é importante, consumir é muito importante, consumir é mais importante. O conteúdo comunicacional para crianças até 6, 7 anos não é racional, é emotivo. Fora que a gente sabe que é importante a criança ter desejo. É que a criança não sabe que aquele desejo foi implantado nela, não é um desejo real. Eu queria comprar tudo, até as lojas, tudo. Queria morar no shopping. Também. Então eu passei o Natal dura, eu comecei o ano dura, mas assim, eu dei o brinquedo para ela. Ela brincou uns 3 ou 4 dias. Em uma semana ela já não punha mais a mão no brinquedo. Bom, aqui tem o meu jet ski, que como fez muito frio, a gente deixou ele aqui em casa. Foi o segundo, esse daqui foi o terceiro, esse daqui foi o quarto. E o que a gente vê é que cada vez que as crianças ganham alguma coisa, elas pedem outra, porque isso simbolicamente não é o que de fato elas estão precisando. Eu acho que eu vou trocar de celular agora, de novo. Às vezes eu falo, não, ela deixa, e infelizmente às vezes eu acabo sendo vencida pelo cansaço mesmo. Será que é justo a gente culpar esses pais? E ainda piorar a vida deles? E ter uma indústria bilionária bombardeando a cabeça dos filhos deles, dizendo: peçam para os seus pais, queiram isso. Isso tem sem levar em consideração outras questões que o documentário aborda, de como que a criança ela influencia no consumo dos produtos dos adultos também. E ali você vê, claro, problemas, né? Problemas de crianças crianças pequenas que preferem ir ao shopping do que ir à praia, do que brincar, do que ir ao parque. Crianças muito pequenas que já foram convencidas. É muito mais importante ter do que ser. Essa vai ser a marca que vai trazer essa alienação do consumo desde a infância. Não importa o que você seja. Não importa o profissional que você seja, os valores que você tem, o importante é o que você tem. São as coisas que você compra que vai defini-lo como pessoa. Então o menino mata, para roubar um tênis importado, como diz no documentário, não é porque não tem tênis. Quando você vai verificar esse menino, ele tem tênis, ele tem mais de um tênis. Porque se fosse tem tênis, até por mais que seja absurda a situação, né, até teria uma justificativa, mas não. Ele está matando, roubando tênis importado, porque aquele tênis importado vai fazer com que ele se sinta aceito na sociedade. Numa sociedade onde as pessoas são medidas pelo consumo, os mais pobres, desde pequeno, aprendem que não tem valor. Um filme muito interessante, Galerian, que mostra a consequência depois de alguns anos de algumas dessas crianças. Galerian, apesar de ser um filme, ele é baseado em situações reais. A Polônia, um dos países mais conservadores da Europa, onde em centros urbanos algumas meninas decidem se prostituir
em troca de objetos de consumo. Jak kupisz mi dżinsy, to zrobię ci loda. Então as meninas vão ao shopping, paqueram homens que parecem ser mais velhos, que têm mais dinheiro, e fazem sexo em troca de calça, de blusa, de qualquer objeto do shopping mesmo, né? Então percebe-se que na cabeça dessas meninas o que é mais importante? O consumo. É mais importante até do que o meu corpo consumir. Terceiro, muito interessante, Clube da Luta. Clube da Luta é filme filosófico assim do começo ao fim, traz muitas questões ali, aborda muitos tópicos da filosofia e se passa com uma pessoa muito que só tem na cabeça duas coisas: preciso trabalhar e consumir, trabalhar e consumir. Não gosto do meu trabalho, mas eu preciso trabalhar. Para quê? Para ter dinheiro, para quê? Para consumir. Né? Então é aquela pessoa que está na roda, né? Trabalha pra caramba, chega em casa, vê um monte de propaganda, trabalha mais ainda para comprar, né? Compra, faz dívida, parcela e compra um monte de coisa. E a casa desse cara é cheia de coisa, uma casa pequenininha, apartamento pequenininho, mas cheio de coisa, né? É muito interessante uma cena que ele tá no banheiro, no vaso sanitário, fazendo ali o seu número 2 e vem no catálogo de compras. E aí ele para e pensa, fala, nossa, puxa vida, antigamente eu costumava no banheiro ver revistas pornográficas, mas eu descobri uma coisa que me dá muito mais prazer: ver catálogo de compra. Olha só, né, o quanto que consumo, as dimensões que tem. E é claro, essa pessoa simplesmente embarca ali no que o mundo diz: trabalha, consome, trabalha, consome. E ali ele fica, ele desenvolve esquizofrenia no pior grau, que é a dupla personalidade, e essa outra personalidade dele faz tudo aquilo que ele gostaria de fazer. Vive realmente. Vive a vida intensamente, né? Enquanto ele está ali se rendendo ao sucesso que o mundo promete para ele. Bom, então, como eu falei desde o início, para concluir, o consumo é necessário. O grande problema é quando passamos a linha do consumo necessário para um consumo alienado. Nos escravizamos para o consumo, deixamos de perceber o que é realmente importante para a vida, deixamos de ser para ter.